Chegamos ao nosso 9º e penúltimo episódio da série Não Desanime aqui no Foca no Livro. Eu quero te agradecer por ter estado comigo até aqui. A gente ainda tem o último episódio final, número 10, para sair. Mas obrigado por estar acompanhando essa série. Se você chegou agora, todos os outros episódios estão postados no IGTV ou no YouTube, onde você preferir. Aproveita para se inscrever no canal, deixar um like, comentar, marcar amigos, mandar para pessoas que precisam ser encorajadas. Tantos de nós passamos por fases de desânimo na vida, mas eu tenho certeza que essas palavras, que esses episódios, que essas reflexões podem e irão encorajar você e seus amigos, não por minha causa, mas porque é a palavra de Deus, e a palavra de Deus é viva e eficaz, e sempre que nós somos expostos a ela, nossa vida é transformada, fortalecida, nós somos encorajados na fé, e eu creio que isso tem acontecido, e tenho recebido testemunhos de pessoas, isso me alegra muito. E o texto de hoje, especialmente, é um texto que fala muito ao meu coração, eu creio que vai falar com você também. Paulo, no capítulo 4 de 2 Coríntios, no verso 17, diz: pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Eu gosto muito desse versículo porque ele começa de um jeito estranho, quase surreal, mas ele termina fazendo todo o sentido. Paulo está numa conclusão desde o verso 16, veja o episódio anterior, que foi o episódio número 8, e você vai ver que no verso 16 ele começa uma conclusão e ele diz: por isso não desanimamos. Ele diz que nós estamos sendo desgastados exteriormente, mas renovados interiormente, e aí ele segue nesse mesmo raciocínio, conectando aqui com esse pois, com aquilo que veio anteriormente, e ele diz então que os nossos sofrimentos leves e momentâneos. E aí eu paro por aqui só para fazer uma observação. Eu não sei você, mas quando eu estou sofrendo, e frequentemente nós passamos por fases de maior ou menor sofrimento, mas algum nível de sofrimento, tudo o que eu não sinto é que esses sofrimentos são leves e momentâneos. Você talvez concorde comigo. Esse início aqui desse versículo não parece fazer muito sentido, porque a experiência do sofrimento dificilmente é leve ou parece momentâneo. Às vezes até é momentâneo, ou seja, não dura um período muito longo. Talvez, porque há sofrimentos que demoram para passar, demoram meses ou até anos e nos acompanham por muito tempo, mas ainda que seja momentâneo, dificilmente é visto como leve. É difícil a gente perceber o sofrimento como sendo leve, especialmente naquele momento em que nós estamos passando por ele. Mas a continuação do versículo mostra por que Paulo usa essas palavras para definir o tipo de sofrimento que nós passamos aqui. E eu quero só destacar mais uma coisa antes aqui, é que ele usa o plural para se referir aos sofrimentos que nós enfrentamos. Observe bem isso, isso vai fazer sentido daqui a pouco. Agora veja no que ele, de que maneira ele continua e conclui esse versículo. Ele diz que esses sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo, ou seja, eles geram, eles causam algum efeito. O sofrimento em si não é algo bom, não é algo que nós queremos passar, mas eles fazem alguma coisa em nós. E veja, eles estão produzindo para nós. Não é apesar de nós, não é contra nós, não é contra você que o sofrimento está agindo, o sofrimento está agindo a seu favor. E isso é muito antinatural, uma coisa muito ilógica no primeiro momento para nós pensarmos, porque o sofrimento não parece causar nada de bom ou produzir nada de bom na nossa vida. Mas Paulo diz que esse sofrimento produz algo para nós, ou seja, em nosso favor. E o que é que ele produz então? O sofrimento produz uma glória eterna. Veja aqui o contraste. Ele diz que são os nossos sofrimentos, que são leves e momentâneos, mas eles produzem uma coisa só: uma glória eterna.
Não são várias glórias, não são vários efeitos, é um efeito. E esse efeito é uma glória eterna. Claramente, Paulo contrasta algo que é terreno e circunstancial, ou seja, passageiro, temporário, ele mesmo diz que é momentâneo, com algo que é definitivo. Algo que é, como ele mesmo diz, eterno, sem fim. O sofrimento ou os sofrimentos, eles acontecem aqui, se somam na nossa vida, mas eles estão produzindo um tipo de glória que não acaba nunca. E é por isso que ele conclui dizendo, essa glória pesa mais do que alguns deles, do que alguns sofrimentos pequenos ou momentâneos, não, mas do que todos eles juntos, somados. Coloque o peso de todo o seu sofrimento, tudo que você já enfrentou na vida numa balança, e essa balança não marcará um peso que se compare ao peso dessa glória eterna. A glória que Deus quer produzir na minha vida e na sua pesa mais. E é uma questão de perspectiva. Se você, como eu, tem uma daquelas balanças de banheiro que só servem para deixar a gente chateado com o peso que a gente observa lá, você sabe que aquela balança não serve para pesar coisas muito pequenas, objetos muito pequenos. Se você for cozinhar, por exemplo, e quiser medir alguns poucos gramas de um pó ou de uma especiaria que você quer colocar na sua receita, aquela balança não será capaz de pesar, mas uma balança pequenininha de precisão de cozinha é capaz de pesar aquilo. A sua balança de banheiro é capaz de pesar você, que pesa muito mais do que aquele alimento que você queria pesar na outra balança. Por outro lado, se você subir na sua balança de precisão na cozinha, ela não vai suportar o seu peso. Tudo depende da balança que você usa. Algumas coisas que parecem muito pesadas para a balança de precisão na cozinha são leves demais para a balança que marca o seu peso. E com Deus e aquilo que Ele faz na nossa vida, isso também é verdade. Eu quero te encorajar a não desanimar, porque mesmo aqueles sofrimentos que parecem hoje pesados e que você não tem força ou capacidade para suportar e carregar sozinho, eles são leves e momentâneos quando você faz isso na perspectiva certa, quando você entende que Jesus caminha com você e que mesmo o sofrimento produz uma glória eterna que pesa mais. Ajuste a sua perspectiva, olhe para o que é eterno, olhe para Jesus e com certeza você vai superar qualquer desafio. Deus abençoe a sua vida.